Meu nome é Amarildo. Independente do horário, espero que estejam bem e envolvidos pelas energias do equilíbrio e da harmonia. Sou um espírito imortal, encarnado no solo deste planeta, utilizando para as minhas manifestações um instrumento de constituição masculina. Meu nome é Amarildo. Estamos aqui, mais uma vez, através do Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec, produzindo mais um vídeo de modo a gradativamente implementar a divulgação da doutrina espírita, dessa doutrina que nos orienta diante dos caminhos da vida. E, como eu falei, o vídeo de hoje nós vamos trabalhar, nós vamos abordar, nós vamos debater sobre o sentimento do perdão. O quanto se faz necessário nós trabalharmos o perdão, independente das circunstâncias da vida. Então, nós vamos começar aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo. É provável que eu utilize algumas palavras aqui nesse vídeo, mas palavras, orientações que também já foram efetuadas nos vídeos anteriores. Tá? Então, eu solicito aos companheiros para que, na medida do possível, assistam os vídeos anteriores, de modo a estar sempre alcançando uma certa facilidade para acompanhar o raciocínio de tudo aquilo que é divulgado nos vídeos. E, se todo o conteúdo dos vídeos forem de encontro aos anseios dos companheiros que estão assistindo, façam a inscrição no canal, dê o joinha, acione o sino das notificações, de modo que possa estar sempre recebendo tudo aquilo que a gente produzir aqui nesse canal. E também solicito opiniões, sugestões do que fazer, do que não fazer. É importante a interação de vocês dentro desse canal, tá? É importantíssimo. E, para aqueles que quiserem, poderão também participar dos nossos estudos. O nosso Zap está aqui, ó. Tá? Independente do local em que estiver, faça o contato e nós incluiremos você nos nossos estudos. Nossos estudos, nós não cobramos nada e nem devemos, tá? Nós poderemos estar enviando para aqueles que não tiverem as obras em PDF, tá? E o que nós, vamos dizer assim, o que nós cobramos é o comprometimento, é a participação, é a interatividade, é a disciplina. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o perdão hoje. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, esse capítulo 10 fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ok? Que faz parte do Novo Testamento da Bíblia. Então, vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Isso está em São Mateus,
capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso também está lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Acredito que a gente consegue observar aí, né? 70 vezes 7 vezes. Dá 490 vezes. É importante a gente observar que essa colocação de Jesus nos fala da necessidade, independente das circunstâncias, de criarmos o hábito do perdão. É difícil, nós sabemos, mas é um exercício. É um exercício, mesmo independente das circunstâncias na vida, como eu falei. Então, a gente observa todas as vezes que nós retornamos ao solo deste planeta, através da gestação, através dessa lei natural, que é a lei da reencarnação, esse fato por si só é o Criador, é Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporcionando um perdão. Porque Ele, Deus, o Criador, Ele é sabedor de todas as nossas limitações, de todas as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos equívocos do passado. Mas, mesmo assim, Ele, através da sua misericórdia, Ele nos proporciona um perdão e um novo corpo físico, para que a gente possa, durante a permanência aqui nesse solo terrestre, através do conviver, para que a gente possa gradativamente ir trabalhando esse sentimento em nós. E se faz necessário. E acredito que, às vezes, encontramos muitas dificuldades para perdoar o outro. Por quê? Como eu vou conseguir perdoar o outro se eu não me perdoo? Se eu não trabalho esse sentimento no meu íntimo? É através da absorção do trabalho desse sentimento no meu íntimo é que eu vou gradativamente alcançando compreensão, alcançando entendimento, para estar me perdoando e assim conseguir perdoar o outro.
Façamos uma comparação. Eu sempre costumo falar, para tentar, vamos dizer assim, melhorar o nosso raciocínio. Vamos lá. Eu acredito que os companheiros saibam o que é uma embarcação marítima, uma embarcação de pequeno porte, uma lancha, um barco, uma canoa, quiçá. E nós também sabemos que toda embarcação, ela normalmente tende a ter uma âncora, tá? Então vamos lá dentro desse raciocínio. Façamos um paralelo. O nosso corpo físico é como se fosse um barco, uma lancha, um bote, um instrumento que nos permite navegar nos mares da vida. Mares que são variáveis. Uma hora está aquele mar de almirante tranquilo, parece um tapete. Outra hora está um pouco mais agitado, está sob tempestades, ondas violentas. E assim também é a nossa vida. Momentos de calma, de tranquilidade e momentos tormentosos que atravessamos. E o eu espírito está ali naquele barco, buscando harmonia, buscando equilíbrio para continuar a travessia na vida. E o que acontece? Durante essa travessia, durante os nossos momentos de conviver, nós poderemos, por fatores diversos, deixar aflorar em nós o sentimento do rancor, o sentimento do ódio. É importante observar que o barco da vida, ele precisa navegar. Ele não pode e não deve ficar ancorado. Ele precisa se submeter aos mares da vida. E diante dessas adversidades, alcançar sempre e sempre equilíbrio e harmonia. Então, como eu estava falando, em determinados momentos na vida, nós deixamos aflorar o sentimento do ódio, o sentimento do rancor contra o outro, motivado por fatores diversos. E muitas das vezes, a nossa consciência, durante o caminhar na vida, a nossa consciência nos chama a atenção, às vezes nos dá um impulso para que a gente possa ir rever aquela situação que gerou em nós esses sentimentos de rancor e de ódio. E é importante a nossa reação diante desse impulso da nossa consciência, para que a gente possa buscar os meios necessários para refazer aquela situação do passado, aquele equívoco, aquele erro. Porque quando nós deixamos aflorar em nós e alimentamos o ódio e o rancor, eu já falei lá atrás,
a força do meu pensamento, a energia do meu pensamento, ela entra em ressonância com o meu corpo físico, onde tem átomos, moléculas, e esses átomos têm aquele circuito eletromagnético ali, ó, prótons, nêutrons, núcleo, que é um circuito eletromagnético, ele é variável de acordo com as energias que exercem influência sobre ele. Então, se eu alimento o ódio, se eu alimento o rancor, esse pensamento por si só já é um gerador de doenças no nosso corpo físico, que vai lenta e gradativamente, à medida que alimentamos esses pensamentos de ódio, de rancor, eles vão lenta e gradativamente atingindo aquela parte mais frágil que exista, por exemplo, no nosso corpo físico. E mais cedo ou mais tarde, possibilitará a somatização de doenças no nosso corpo físico, seja ela qual for. Os cânceres da vida, qualquer doença. E é importantíssimo ressaltar que se eu tenho algum sentimento guardado em mim de ódio e de rancor contra alguém, devido a uma situação qualquer no passado ou no presente, esses sentimentos poderemos reconhecê-los como uma âncora. E essa âncora, ela faz com que a nossa embarcação, o nosso barco que precisa navegar pelos mares da vida de maneira liberta, com toda a liberdade possível, e responsabilidade também, essa âncora, alimentada pelo nosso ódio, pelo nosso rancor, essa âncora, ela simplesmente impossibilita a nossa navegação diante dos mares da vida, o nosso avanço, o nosso processo de progresso. Então, vejamos, ao mesmo tempo, como eu falei, que o rancor e o ódio, quando são alimentados pelo meu pensamento, ao mesmo tempo que eu já estou induzindo doenças no meu corpo físico, ao mesmo tempo, o meu corpo físico, a minha embarcação, ela está estagnada por conta daquela situação que foi criada, que gerou rancor, que gerou ódio. Então, necessário se faz que a gente busque os meios necessários para ir lá pedir desculpas, pedir perdão. Meus irmãos, é importante observar que, desde o momento que nós reconheçamos os nossos equívocos e os nossos erros, já denota por si só um avanço, um progresso no eu espírito. E é o primeiro passo para o espírito se desvencilhar daqueles rancores e daqueles ódios. O arrependimento. O arrependimento, o que acontece? Ele nos traz discernimento
Na realidade, o discernimento do que é certo e do que é errado é que vai nos levar ao arrependimento. E desde o momento que eu reconheço o meu equívoco, que eu reconheço o meu erro, eu preciso ir lá, havendo oportunidade, me reconciliar, pedir desculpas, pedir perdão. Ah, mas o outro não quer me desculpar, não quer me dar perdão. Não é motivos para a gente ficar estagnado. Se você já reconheceu em si o equívoco e o erro, como eu falei, isso já denota progresso, já denota evolução. E diante disso, existe uma forte tendência para que você, meu irmão, não busque criar os mesmos elementos que lhe fizeram a chegar naquele equívoco e naquele erro. Lembra que Jesus sempre fala: vá e não peques mais. Ou seja, reconheceu o erro, reconheceu o equívoco, aflorou o arrependimento. É Jesus falando: vá e não peques mais. Não busque juntar os elementos que fizeram com que tivesse chegado àquele equívoco, aquele erro do passado. Mesmo que o irmão não queira lhe desculpar, não queira lhe perdoar, não tem problema. Siga em frente, porque provavelmente o irmão ainda não conseguiu alcançar compreensão e entendimento sobre a necessidade do perdão. Com certeza, chegará o momento que ele despertará para essa questão do perdão. É uma questão de exercício. Lembra? 70 vezes 7 dá 490 vezes. É Jesus nos falando para que a gente consiga, busque alcançar o hábito do perdão. Então, à medida que alimento o ódio, alimento o rancor, a minha embarcação está estagnada. Ela não consegue continuar a caminhada, a navegação. E à medida que, através do discernimento do bem e do mal, através do reconhecimento de que eu me equivoquei, de que eu errei, nos trazendo a tendência de não mais errar, principalmente em situações iguais àquela no passado, essa situação, por si só, já faz com que a gente levante a âncora, faz com que a gente liberte a nossa embarcação, a nossa navegação diante dos mares da vida, que tão necessário é, tão necessário se faz para a nossa evolução como espírito imortal que somos. O perdão, ele é importantíssimo.
Não adianta eu tentar ir diante do altar para fazer a minha oração, pedindo perdão a Deus pelos meus equívocos, se eu não perdoo o meu irmão. Não vai ficar legal perante o Criador. Como é que eu vou querer pedir a ele perdão diante dos meus erros, se quando o meu irmão vem me pedir desculpa, vem me pedir perdão, eu não dou perdão a ele? Como fica isso? Será que Deus realmente vai perdoar meus equívocos e meus erros? Será? Não porque ele não queira, mas o perdão precisa começar primeiro no meu íntimo. É um exercício, gente. É um exercício. E como já foi falado, todas as vezes que conseguimos retornar ao solo desse planeta, através do processo de gestação, fazendo valer a lei natural de reencarnação, é Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporcionando um perdão. É como se ele estivesse falando: vá e não peques mais. E, para finalizar, aquela frase do Chico, aquela frase antiga do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque às vezes eu me equivoquei, eu errei no passado, mas fica difícil eu voltar lá para poder refazer aquela situação. Mas, como eu falei, se eu já reconheci o meu erro, se eu já conheci o meu erro, daqui para frente, buscarei fazer diferente. Então, a frase do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Que as bênçãos de Jesus envolva a todos nós. No próximo vídeo, falaremos sobre algumas passagens de Jesus. Muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio e muito perdão. Que possamos todos refletir diante do conteúdo desse vídeo. Um abraço para todos.